Mas num caso de uma fatalidade, doutor, carro, me defendi, acabei, infelizmente, assim, a pessoa, o ladrão, ele veio a óbito. Cancelou o CPF. Cancelou o CPF, vamos falar de grosso modo. O que ele tem que fazer? Esperar no local, fugir, ligar pro advogado, ligar pra mãe. Porque às vezes o cara fica tão assustado que ele mete o pé dali. Ele pode estar cometendo um crime também de evasão, né? O melhor, se ele tiver insegurança, é ele chamar a polícia e permanecer no local. Uhum. Agora, se ele não tiver insegurança, aí é melhor ele sair mesmo e chamar a polícia depois, né? Enquanto ele tá indo embora. Porque às vezes você pode estar fazendo isso sem querer. Eu vou dar um exemplo. Rio de Janeiro. Arrastão. Eu já vi casos de a pessoa reagir em legítima defesa e meter o pé dali. Porque se ele ficasse ali, iam matar ele. E pode haver comparsas ali que você não sabe. Não, assim, foi num pé de uma comunidade, por exemplo, que é controlada por algum crime organizado. Não tem condições dele ficar ali. É justificável sair. Aqui a gente poderia estar falando, por exemplo, sobre um acidente de trânsito e omissão de socorro, né? Isso tem casos diariamente aí, né? Então vamos supor que você, sem querer, atropelou um motoboy. E aí o ideal é, claro, você ficar, prestar socorro, chamar a polícia. Isso é o ideal. Mas aí começa a juntar um monte de moto ali. Né? Isso acontece. Acontece demais. Aí, sai. Mas eu vou responder por omissão de socorro. Talvez responda, mas tem defesa e é melhor do que apanhar. Eu já vi o caso por exemplo, aconteceu alguma coisa, juntou um monte de motoqueiro, começou a ameaçar a vida, ele pega o carro e sai atropelando os motoqueiros tudo. E aí? Nesse caso. Eu tenho um caso desse. Complicado. Ou ele ia ser lixado ali. Eu tenho um caso desse. Muitas vezes a gente usa as câmeras, até das residências, a gente pede para ver as imagens, e essas imagens ajudam depois no processo. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. As pessoas, elas estão muito à flor da pele, né? O tempo todo. Uhum. E aí, uma briga de trânsito pode virar uma tragédia, né? Como acontece... Briga de trânsito, eu não vou mentir pra vocês, eu já me envolvi em briga de trânsito. Eu era bem jovem, eu tinha 20 anos, era novo de carteira, e, nossa, eu tinha acabado de comprar um carro e um motoqueiro bateu no meu carro. E eu saí pra resolver, o motoqueiro foi muito abusado comigo. Aí foi quando realmente começou a briga de trânsito. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu comecei a ficar errado. Porque eu comecei a agredir ele, derrubei a moto dele, estourei o miolo dele. Aí veio uma viatura de polícia. Eu falei, pronto, já era. Vai todo mundo pra delegacia. O negócio é que eu tava no Rio de Janeiro. Eu fui falar com a viatura da polícia, a viatura da polícia chegou assim mesmo, falou pra mim, cara, resolve isso daí, que a gente tá indo almoçar ali. E foi embora. Aquilo me deu um estalo, eu olhei pro cara, eu falei, mano, eu vou embora. Eu peguei e fui embora. Não aconteceu nada. Mas no caso, isso, a pessoa, ela pode estar certa, mas dependendo da atitude dela, que nem foi a minha, ela fica errada. E aí é quando dá pra todo mundo. É o que a gente chama de excesso, né? Excesso, isso. E acontece muito em briga de trânsito. Eu costumo dizer que eu tô sempre... O pessoal fala assim, nas discussões você acha que você sempre tá certo, né? Mas tem 2 lugares que eu sempre tô errado. No trânsito e em casa com a esposa. Então assim, no trânsito, cara, desculpa. A pessoa me fechou, ela vem tirar satisfação, eu peço desculpa. Porque... É muito perigoso, mas você não sabe se a pessoa tá armada, se a pessoa tá passando por um dia ruim, tem que tomar cuidado. E aí quando vai ver, ele parte para emocional, porque realmente hoje o trânsito não adianta, é uma fúria. Eu lembro uma vez que eu tava tentando estacionar e tinha uma vaga, aí eu passei a vaga, dei a seta, coloquei a ré, um cara veio e entrou, ele veio de frente e parou todo torto na vaga. E eu, na ingenuidade, eu pensei que ele não tivesse me visto ali. Aí eu desci do carro, falei, essa vaga eu ia parar aí. Ele desceu do carro e era um senhor bem idoso. Ele veio, parou assim, bem na minha cara, assim, ficou frente a frente. E ele falou assim, só pra ver se eu entendi direito, você quer que eu tire o meu carro pra você parar o seu? De forma ameaçadora. Ali eu pensei, bom, tem 2 cenários possíveis aqui. Ou esse cara tá armado, né? Porque ele tinha compleição física bem menor. Ou ele tá armado e eu vou acabar tomando um tiro. Ou se eu continuar nessa linha,
a gente vai entrar em luta corporal, vou agredir, e amanhã a manchete vai ser juiz agride idoso por causa de vaga. É que nem influenciador se envolver nesses casos. A manchete é influenciador, Exato. bate e envenena. Exato. Aí eu falei, não, pode ficar com a vaga. E fui embora. E problema resolvido. Não vale a pena. Né? Então a gente tem que ter essa inteligência emocional, né? Que nem disse o João, às vezes é melhor a gente tá errado. Ele ficou com a vaga dele, eu fui embora. Mas vocês acham hoje que o brasileiro ele está preparado para ter essa inteligência emocional? Ó, eu vou te falar a minha opinião, por exemplo. Eu acho que o brasileiro não pode ter arma. É muito emocionado. Mas a gente pode comparar com a liberdade dos Estados Unidos, que lá todo mundo tem arma. Nesse sentido, sendo faca e queijo, sim, pô, a gente pode ter arma. Mas no caso do brasileiro, o brasileiro é peculiar. Ele não pode ter arma, porque vai dar... É fato, entendeu? E se começar a soltar um pouco a rédea, então é o que eu acho, entendeu? Mas nesse caso, assim, às vezes a pessoa não quer nem saber. Não quer, ela quer um barulho ali agora e ela vai ter aquele barulho, entendeu? Sim. Depois ela vai ver como responder isso. Eu sou contra ter arma em casa também. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho mais perigoso ter arma em casa do que não ter. Pra mim, eu acho que a chance de ter um problema grave é maior com arma do que sem. Mas também é importante a gente deixar claro que a lei permite o posse de arma. A pessoa pode ter arma em casa se ela quiser. A lei de setembro tem gente que acha que não, né? Não, ela pode sim. Tem um trâmite ali e tal, mas ela consegue. Tem que ter cofre, tem que estar dentro do cofre, tem um monte de regrinha. Mas e pode. aí na casa dela pode ter. O que a lei restringe é o porte, né? Que é a posse ostensiva na rua. Andar na rua. É você colocar no bolso aí sair andando. Isso realmente só algumas pessoas, né? Que são da área de segurança pública. Eu acho a lei bem dosada, então, do jeito que tá, né? Mas em casa, às vezes, por exemplo, se a pessoa mora num sítio, é complicado, porque vem o ladrão, ele não conseguiu a arma dele, a maioria deles, né? Não conseguiu a arma de forma legal. E ele tá ali para praticar o crime. Aí ele entra na sua casa, se você não tiver preparado e acha a sua arma, é pior para você. É nisso onde eu acho que tem perigo de você ter arma em casa. Quando dá errado. Eu sou de uma época onde você comprava a arma, eu era pequenininho, né? Na Mesbla, por exemplo, em loja de departamento. E não tinha toda essa segurança. Então o primeiro contato que eu tive com arma era quando eu era criança e a arma do meu tio estava atrás do aquário. E eu achei que aquilo ali era um brinquedo e fiquei brincando com aquilo, apontando para todo mundo da família. Levei uma surra da minha mãe, que antigamente não tinha essa. Mas olha o perigo. E a gente sabe de vários casos de acidente de criança que acaba pegando arma de fogo e ocasionando um acidente familiar. Né? Eu, com 8 anos, peguei uma arma de fogo do meu avô também. Aí. Eu lembro muito bem, ninguém ficou sabendo, não contei pra ninguém, mas ficava dentro do armário, numa caixa. Eu abri, peguei, olhei, tudo. Eu nem sei se estava municiado ou não, mas imagina, o perigo, uma criança de 8 anos com uma arma na mão. Não, no meu caso, eu acho que era menor. Eu lembro do peso da arma e eu lembro que eu fiquei brincando com aquilo. E eu não tinha força pra apertar o gatilho. Foi com... Rapaz, minha tia me viu, deu um grito, eu soltei a arma, daqui a pouco veio minha mãe com a chinela. Só que eu tava apanhando sem saber porque eu tava apanhando. Entendeu? Mas é isso perigoso, que eu falo. Hoje eu acho que a gente tem uma segurança maior pra isso. A gente não anda vendo muito caso de criança acidentalmente tendo um contato com a arma. Eu tenho um amigo que atirou no irmão quando era criancinha, sem querer. Não morreu. Mas antigamente era muito banal. Sim. Era muito banal. E no caso assim, num caso desse, quando acontece uma tragédia, quem responde? A criança não, né? Não. A criança até 12 anos não responde criminalmente. Até 12 anos não responde, nem pela infração, né? Mas a partir dos 12, se ela teve a intenção e aí tudo mais, ela pode responder perante a vara da infância e da juventude. E no Estatuto do Desarmamento tem o crime lá também de deixar a arma à disposição, sabe? De pessoa incapaz. Tem um crime específico. Aí no caso é uma pena severa? Como é que é a sim. Tem uma pena. E a pessoa até pode responder, dependendo da situação, pelo próprio ato praticado pelo menor, né? Dependendo do... No caso, se eu faço ali, meu tio ia se ferrar. Sim. Se ele deixa uma arma à disposição de um adolescente ali, uma criança, ela acaba atirando, matando alguém,
essa pessoa pode até responder pelo homicídio doloso, culposo, conforme o caso concreto. O culposo ou até mesmo, se for uma coisa muito absurda, assim, até um dólar eventual, talvez. É, sim. Nossa, é interessante saber porque às vezes uma tragédia familiar acontece sem querer. Que é na maioria dos casos, quando criança está envolvida, né? É sem querer. A legislação permite até, nos casos de homicídio culposo, né, a legislação permite que quando a vítima, no caso, é filho, ou alguém, e o ofensor já sofreu muito por causa disso, até o juiz não precisa aplicar a pena, né, Jamil? Isso, o perdão judicial, né? Por exemplo... Todos os casos de homicídio culposo. Por exemplo, você está dirigindo, aí você errou uma curva ali, capotou e uma criança, seu filho morreu ali, por exemplo. O juiz pode não aplicar a pena. Embora seja um homicídio culposo, tecnicamente. O culposo é quando não há intenção de matar. Isso, não há intenção. E o doloso é quando tem intenção de matar, correto? Culposo, negligência, imprudência ou imperícia. Não sei, imprudência é culposo? Imprudência, negligência ou imperícia. É o sem querer, vamos esclarecer mais dessa forma. O doloso é com intenção. O problema vira quando tá no intermediário, na área cinzenta, que é a culpa consciente e dolo eventual, né, Jamil? Você pode pensar assim, o culposo é o desleixo, é o descaso. Você acaba causando aquele fato, mas você não queria. Foi um descuido. Uhum. E o doloso é o intencional mesmo, a pessoa busca o resultado. O problema é que tem uma área cinzenta no meio. Que é o quê? A culpa consciente e o dolo eventual. Né? Jamil pode até explicar um pouco melhor. É um inferno. Então. É difícil. Porque pra mim são duas faces da mesma moeda. Quer um exemplo? Vamos supor, o cara vai tirar um racha, tá? Certo. E aí ele vai tirar um racha no meio da cidade. Imprudência. Então, ele sabe, ele tem a consciência de que ele pode acabar atropelando alguém ali, pode acabar matando alguém. Mas ele confia muito na habilidade dele, de piloto, e que ele entende que por isso ele não vai matar. E aí, só que ele acaba atropelando alguém. Ele vai alegar o quê? Não, eu agi em culpa consciente. Eu fui imprudente, né? Mas eu não queria o resultado e o resultado o resultado para mim foi relevante. Agora, tem outro que pode falar assim, não, na verdade, você previa o resultado e você não estava nem aí se acontecesse ou não. Aí você está entrando no dolo eventual. Ou seja, é intencional. O fato de... a gente tem eu vou falar um palavrão aqui, mas tem uma forma fácil de explicar isso. A culpa consciente... o dolo eventual é o... Ligou? Certo. E a culpa consciente é o... Entendeu? Pensa assim, o que passa na cabeça do cara depois que aconteceu o problema? É o... Então ele agiu, dolo eventual, entende-se como intencional, como Mas nesse dolo. caso assim, em racha, por exemplo, se o carro for preparado, eu dou um exemplo, se o carro for preparado, tem turbina, tem não sei o quê, e um monte de coisa que é proibido, o carro não está documentado que tem turbo, isso e aquilo, ele já estava fazendo vai fazer um tempo, então isso não foi meio que esse acidente não foi premeditado, não podia ser evitado. É que a questão da previsibilidade, ela tem tanto na culpa consciente como no dolo eventual, né? Então, assim, é previsível. Só que o cara, na culpa consciente, ele fala, não, eu sou piloto, não vai acontecer. Mas eu dirijo muito bem. Só que, na prática, o que acontece? Vai ser uma discussão no processo. Sim. Se era o ou se era o Quer ver um exemplo? Vamos supor que o cara tá num Porsche, e aí ele bate no outro carro, a pessoa do outro carro morre. Certo. Tá? Aí ele sai do carro, tem vídeo, ele sai do carro, olha pro Porsche dele e faz assim, ó. E fala, meu Deus, meu Porsche. Tá cagando pra pessoa que morreu ali. Mas ele tá ali, ó, preocupado isso com o pode carro. ser um peso no Então, processo? Sim, aí na hora de avaliar se ele tava com culpa consciente ou com dolo eventual, você vai falar, pô, pra ele ter o dolo eventual de matar aquela pessoa, ele tinha que estar pouco se lixando pro carro dele também. Então não me parece que é um dolo eventual, me parece que mais entrou pra imprudência. Então, tudo isso tem que ser analisado. E é difícil. O ideal, obviamente, é não tirar racha, não. Não. Mas assim. Não é. Ou fazer em uma questão controlada, né? Vai correr Hoje Interlagos. a gente tem track days, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem no autódromo de Interlagos, tem também muita disputa de arrancada lá. Sim, aí sim.